daqueles também que agradecem a Deus por tudo o que Ele tem feito. Para você pronunciar alguma coisa da palavra de Deus os dias e elas já observaram e já viram, já leram, já meditaram, porque Ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade, não tem outro igual. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu. Aleluia, amém? Para vocês verem que antes que ele viesse de pecado, é um pecado assim como eu tenho pronunciado a palavra de Deus. E quando ele entra na nossa vida, Jesus, ele entra na mensagem da palavra de Deus. E quando a gente lemos no começo Deus criou os céus e a terra na Bíblia. Então, vamos lá, para vocês verem como a Bíblia ela é tão real e para dominar as pessoas em várias portas, tentando tragar como tem tragado nos tempos de hoje aí. Tá tudo aqui na Bíblia. É para vocês tirar a conclusão. Quem é Jesus? E ele quer te ajudar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. O amor de Jesus por todos nós é muito real e verdadeiro. Primeiramente, queria agradecer a Deus por todo momento, porque o momento ele é do Senhor. Eu quero começar hoje, esse final de semana, trazendo uma mensagem que está aqui na Bíblia. Mensagem do Evangelho, onde Jesus ele tem tocado aos corações daqueles que o amam, daqueles que o adoram, e daqueles que buscam, e daqueles que vivem o Evangelho, e daqueles também que agradecem a Deus por tudo o que Ele tem feito. Por mais que você seja uma pessoa difícil de agradecer, Deus está aí para você se maravilhar, ser feliz e ser abençoado. Principalmente praticando da palavra de Deus e vivendo o que é bom. Falar de Jesus, falar de Deus, eu creio que é mandamentos, não é obrigação. Se você tem coragem, se você tem o desejo e se você está disposto a fazer isso, viver a vida que você tem e também viver o Evangelho. Dá para fazer tudo ao mesmo tempo, dá, porque um dia tem 12 horas e a noite tem mais 12. Então são 24 horas para você pronunciar alguma coisa da palavra de Deus que tem a ver com Jesus, que tem a ver com o Evangelho e base bíblica. Não sou um professor, não sou pastor, sou apenas um mensageiro para trazer a mensagem da palavra de Deus. Eu sei que todo mundo é pecador, ninguém é perfeito, ninguém é santo, mas todo mundo aqui está para ser um aluno de Jesus, um servo de Jesus, um aprendiz da poderosa palavra de Deus, onde tem tocado milhões de corações. Amém. Eu queria acreditar nessa mensagem, porque o mundo tem tantas pessoas, há quantos países, há quantas pessoas, nasce gente, morre gente todos os dias, e elas já observaram e já viram, já leram, já meditaram, já foram para a igreja, já glorificaram, já cultuaram e já louvaram. Uma vez na vida, ou duas, três, não sei quantas vezes, todo mundo já teve a experiência de estar com Jesus. Existem pessoas que ainda não conhecem, existe. Da mesma forma que um dia eu demorei 26 anos para conhecer o Evangelho de Deus, ainda há muitas pessoas que não conhecem e o Evangelho também não chegou, porque quando chegar, o cumprimento será feito. Então, hoje eu quero ser bem breve aqui na mensagem da Palavra de Deus, não vou nem esticar muito não, vai ser bem curtinho, mas com mensagens da Bíblia, porque está aqui na Bíblia para nós ficar felizes, maravilhados e enraizados. Amém. Ele tem que ser glorificado, ele tem que ser aplaudido, ele tem que ser exaltado, porque ele é santo, 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 poderoso e fiel, e é verdade, não tem outro igual, não tem não. Livro de João, capítulo 1, versículo 29 e versículo 30. É só apenas dois versículos da poderosa palavra de Deus para vocês entenderem e compreender que Jesus ele já era anunciado pelos homens das antiguidades. E hoje, se você é um mensageiro de Deus, você já sabe que ele veio a esse mundo, que ele morreu, né? Mataram ele,
e no terceiro dia ele ressuscitou. Então, você também é um mensageiro para trazer a mensagem da palavra de Deus. Se aqueles homens no passado, eles traziam a mensagem, porque eles viram Jesus, foram aqueles que anunciaram antes que ele viesse, e depois ele também veio. Então, agora é a nossa vez também de pronunciar o Evangelho, porque hoje, em espírito e verdade, ele está habitando, ele está transformando, ele está fazendo o extraordinário, porque ele é santo, poderoso, fiel e é verdade. O Alfa, o Ômega, o soberano. Versículo 29 fala assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Apenas esses dois versículos da palavra de Deus. Eu creio que você já recebeu uma mensagem da palavra de Deus. Eu creio que você já viveu esse evangelho. Eu creio que você já ouviu falar de Jesus, já teve experiência com ele. Quantos já tiveram experiência com o Mestre? Quantos não viram o Mestre? Mas as atitudes nos mostram como ele é real. As coisas que acontecem já mostram como ele quer ajudar você. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Porque quantas pessoas acontece acidente, quantas pessoas são curadas a um poder de Deus sempre sendo manifestado, porque quantas pessoas oram pelas pessoas e as pessoas são abençoadas, transformadas, resgatadas, renovadas e abençoadas, porque na presença de Deus e fora aqueles que oram, aqueles que dobram o joelho, aqueles que colocam o seu nome no livro da oração, para você ser abençoado. Glória a Deus, aleluia, amém. Para vocês verem que antes que ele viesse, olha só, já existia homens anunciando ele, antes que Jesus viesse. Então João aqui, ele já falava isso. Antes que ele viesse, já existia homens anunciando Jesus. Mas agora, aqui, João mostra ele que Jesus é mais importante que ele. Por que Jesus é mais importante do que eu, do que você? Nós vamos morrer, é verdade. E Jesus, ele nunca vai morrer. Tá aí a diferença entre nós e Jesus. Nós somos pecadores pra caramba, somos falhosos, nós somos, vou falar uma realidade aqui minha, né? Por mais que a gente fala as coisas, a gente volta às vezes até para trás de novo, porque somos falhas, porque erramos, porque pecamos. Às vezes pecamos com os olhos, às vezes pecamos com a nossa mente, às vezes pecamos com nossos falares, às vezes pecamos com as nossas atitudes, às vezes pecamos de tantas formas, porque o ser humano ele é falho e pecador. Mas falar de pecado é um pecado assim, como eu tenho pronunciado, pecados simples, mas não deixa de ser pecado. Não tem como arrancar o teu olho, não tem como arrancar isso de você, porque já está em você. É a semente desde a origem do homem. O próprio Adão, quando ele pecou, quando ele desobedeceu a Deus, os olhos se abriram para a verdade e viram a verdade. E para também as coisas erradas. E muitos cometem as coisas erradas. Todo mundo nasce com pecado. Isso aí é inevitável. Mas quando você cresce, você aprende com Jesus, aprende com o Evangelho, que tem pecado que dá pra gente eliminar ele. Tem pecado que dá pra gente ficar longe dele. Dá pra você ficar longe do pecado do adultério. Dá pra você ficar longe do pecado da mentira. Dá pra você ficar longe do pecado da fofoca. Dá pra você ficar longe do pecado das mortes, dos homicídios. Dá pra você ficar longe de tantos pecados. E pecado das mentiras, das idolatrias, tantos tipos de pecados que existem nesse mundo, dá para você ficar longe, mas aquele da origem não tem como arrancar de você. Ele já vem com você quando você nasce, por causa da desobediência do homem. Mas onde, Dudu, que Jesus ele entra nessa mensagem da palavra de Deus? E quando ele entra na nossa vida? Jesus ele entra na mensagem da palavra de Deus e na nossa vida a partir do momento que ele vem a esse mundo, ele vem para te resgatar.
Ele vem para arrancar você das trevas, do pecado e trazer para a luz. Por quais motivos a gente fala todas essas coisas? Porque quem que você era antes e quem que você é hoje com Jesus. Quando você não tinha Jesus, você era de um jeito. Agora que você tem Jesus, você é de outro jeito. Então, vemos que há um resgate, há um renovo e há uma transformação de vidas. O que era antes e o que é hoje. O passado ficou para trás. Agora o que vale é o presente e o que você está vivendo. E o que lemos aqui na mensagem da palavra de Deus, vai vendo como a mensagem ela é tão poderosa. Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu. O próprio João falando isso. O João Batista era o melhor amigo de Jesus, ele e Lázaro. Pois antes de eu nascer, ele já existia. Antes que João Batista nascesse, Jesus já existia. Então, os profetas da palavra de Deus são bem antes de João Batista, aqueles do começo, bem do começo mesmo, que já anunciava Jesus Cristo, que viria o Messias, viria aquele que batiza em espírito e verdade. Então, antes que todos viessem a esse mundo, já existia Jesus, já existia Deus. Antes que existia qualquer pessoa aqui na Terra, qualquer animal, qualquer ser vivo, já existia Deus. Ali em Gênesis, no comecinho, quando a gente lemos no começo Deus criou os céus e a terra era um vazio sem nenhum ser vivente. Então, não tinha nada, mas já existia Deus. Entendeu a mensagem da palavra de Deus? Os profetas anunciavam Jesus. Deus aqui falando que quando não tinha nada aqui nessa terra, mas já existia Deus, foi assim que ele foi formando, ele foi construindo, ele foi trazendo para cá as maravilhas do Senhor, como ele tem feito até os tempos de hoje. Nós mesmos somos maravilha de Deus, porque ele fez nós a semelhança dele. E essa mensagem que eu trouxe aqui hoje para a nossa vida é uma mensagem de revestimento, é uma mensagem para nós entender e compreender que somos gratos a Deus, é para nós entender e compreender que podemos ser renovados por Jesus. Então, podemos compreender tudo isso? Podemos. Apenas em 2 versículos dá para tirar tudo isso? Dá. Dá para entender tudo isso? Também dá. Profetas defenderam esse evangelho. Profetas trouxeram a mensagem da palavra de Deus, porque eles acreditaram. E eu quero fazer uma pergunta para você aqui hoje. Você acredita em Jesus? Você acredita na poderosa palavra de Deus? Você acredita na Bíblia? Então, vamos lá, para vocês verem como a Bíblia ela é tão real. João, a Bíblia é muito verdadeira. Quem não são verdadeiras são as pessoas que dão as costas para Jesus, mente toda hora. É, é uma realidade. Antes que você fizesse qualquer coisa, já está escrito aqui. O próprio Caim, quando ele matou o irmão, mas antes dele matar o irmão, o que Deus falou para Caim? O pecado já está na porta. Se você não tentar dominá-lo, ele vai te dominar e você vai cometer loucuras. Você vai matar o seu irmão. Foi mais ou menos assim que Deus falou para Caim. Se ele tivesse compreendido toda a mensagem que Deus falou para ele, Deus queria ajudar ele, mas ele não quis ser ajudado. E o pecado estava na porta, e por isso que ele matou o próprio irmão. O pecado dominou, pegou ele. Esse pecado, se você não vigiar também, você pode ser mais um aí, atrás das grades. Você pode ser mais um, também aí perdendo a sua família, perdendo quem você ama. Pecado é pecado, mano. E tá aí, para dominar as pessoas, em várias portas, tentando tragar como tem tragado nos tempos de hoje aí. Olha como é que tá o mundo, esfriamento humano, casamento acabando toda hora, relacionamento também. Uma pessoa matando a outra, as pessoas matando umas às outras, as guerras, a fome, a soberba, a ignorância, a impaciência, a intolerância do ser humano. Quem era o ser humano de antes e quem é o ser humano de hoje? O de hoje, destruidor de vidas, onde o diabo tem tomado conta de muitas pessoas, aliás, fazendo de escravo e marionetes. João 14,6 fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. O próprio Jesus dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Agora vocês
Tem uma Bíblia? Vai em João 14,6. Ali vocês vão descobrir tudo. Quem que é Jesus? Aí vocês vão ter base se eu não estou falando a verdade. Tá tudo aqui na Bíblia. É para vocês tirar a conclusão. Quem é Jesus? E ele quer te ajudar. Ele quer te abençoar. Porque ele é santo, poderoso e fiel e não tem ninguém igual. Não existe. Profetas da palavra de Deus anunciaram a Jesus antes que ele viesse. E depois que Jesus veio, aí mataram ele no terceiro dia, ressuscitou, as pessoas anunciavam Jesus. E hoje, em espírito e verdade, eu estou também anunciando Jesus. Para vocês verem, pessoas de várias épocas continuam anunciando Jesus. A televisão anuncia Jesus. As igrejas anunciam Jesus. A internet anuncia Jesus. Todo mundo está anunciando, fazendo a parte que é levar o ID, a mensagem da palavra de Deus. Simples assim. Não precisa enfeitar nada não. É só simplicidade. Porque tudo vem do Senhor e Ele é santo, poderoso e fiel. É a mensagem que eu deixo para vocês aqui nesse domingo, nesse final de semana, top 10. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. E vai acontecer porque tudo isso é escrito na poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe as suas vidas. Amém. Espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve, geral. Top 10. É top demais, mano.